E aí galera, belezinha? Você é fã de filmes de ação, suspense ou terror e também gosta de computadores e hardware? Então esse vídeo é pra você, pois nesse vídeo estarei fazendo um diagnóstico de uma placa de vídeo. Nesse caso é uma RTX 2060 da Gigabyte. Essa placa vem com 6 GB de memória GDDR6. O vídeo vai ser com um teor investigativo, que realmente é o que fazemos quando precisamos consertar as placas. Muitas vezes temos que dar uma de detetive, procurando por pistas que vão ajudar no conserto ou na condenação da plaquinha. Vou demonstrar aqui as medições básicas com o time e como é feita a inspeção visual para valer. O início da nossa investigação começa pelo histórico da placa de vídeo. Segundo o nosso cliente, essa placa parou de gerar vídeo de um dia para o outro. O famoso parou do nada. Ele pegou e enviou a placa para um técnico da cidade dele. Esse técnico não conseguiu resolver o defeito, indicando que talvez o problema era na solda BGA do chip GPU. Agora eu vou fazer uma confissão. Sabendo que a placa passou por outra assistência, eu confesso que fiquei meio sem esperança. Porque quando é falado em problema na solda BGA, na maioria das vezes, isso é igual jogar calor no chip GPU sem a menor necessidade. Porque a pessoa não sabe o que está fazendo direito e coloca a culpa na solda BGA, danificando assim ainda mais a placa. Solda BGA é o último passo, a última coisa que a gente vai fazer. Depois de ter feito várias análises, ter feito um diagnóstico profundo na placa. Ela é como se fosse o Jack of all trades, ou seja, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Se não dá certo, simplesmente a GPU já era, porque você tem que esquentar ela mais de uma vez para poder fazer o rebalem e a soldagem. Por isso o estresse é grande, mesmo com um equipamento profissional, com rampa de temperatura, ainda assim é perigoso. Por isso é a nossa última tentativa para solucionar o problema. Mesmo com esse histórico, me enchi de confiança, peguei o pacote da GPU e fiz a sua abertura, iniciando assim o diagnóstico e o orçamento do conserto. Lembre-se sempre disso. Todo começo de diagnóstico é pela inspeção visual. Procurar vestígios de circuitos queimados, trilhas rompidas, conectores danificados, etc. Podemos notar que a placa de vídeo veio muito bem recondicionada, na sua caixa original e com plástico antiestático. Tinha procedência, afinal a nota fiscal estava atrás do seu berço. Tudo muito bom, tudo muito bem. Porém, o histórico dessa placa pesa contra ela. E como eu sempre digo para todos, cuidado para quem vocês enviam a placa de vocês. De cara, já notei que a placa estava linda por fora. Gabinete e coolers impecáveis. Porém, quando eu dei prosseguimento na abertura da placa, fui notando alguns pontos estranhos, sinais de mau uso ou imperícia, começando pelos parafusos que estavam bem desgastados, sinal que alguém colocou muito torque para apertá-los, ou estava com a chave incorreta. Ok, continuei abrindo a placa. Ei, Psyll, você aí que está assistindo esse vídeo, sabia que mais de 95% das pessoas que assistem meu conteúdo não são inscritas no canal? Pois é, isso é uma pena, mas agora você pode mudar o jogo. Se está gostando do conteúdo, dê um like e se inscreva. Continuando o vídeo, fiz a abertura completa da placa, e quando olhei o dissipador, veio o alerta na minha cabeça. O alerta de número 2, pois aonde é colocado os parafusos estava com riscos no dissipador. Isso denota que algo de errado foi feito aqui para ter essas marcas, alguma força excessiva ou sei lá o que. Os thermal pads da placa também estavam bastante judiados. Esse foi o alerta de número 3. Essa placa foi muito judiada, pelo menos não vi nenhum sinal de fluxo na PCB que indicasse um reflow. Mesmo com essas indicações de que vai dar ruim, continuei com o diagnóstico e com a placa aberta da bancada comecei a fazer as medições básicas com o multímetro. As medições no conector PCI Express e da entrada de alimentação que vem da fonte, para verificar que não existe nenhum curto na parte da frente da placa e atrás da placa. Começamos o teste pegando referência de curto na carcaça. Este valor quer dizer curto total no circuito que estarei medindo, ou seja, você aterra a ponta preta do multímetro na carcaça e você vai fazer a medição com a ponta vermelha, isso na escala de continuidade. Vamos testar os pinos 1, 2 e 3, que são a entrada dos 12 volts, e como pode-se ver não deu continuidade, não deu apito, então está sem curto. Depois fiz o teste do pino 8, que é a entrada dos 3.3 volts, e também deu certo, não tinha curto. Continuei com os testes, virando a placa para fazer as medições na parte de trás. Fui logo testando os pinos 2 e 3 dos 12 volts. Depois, os pinos 9 e 10 dos 3.3 volts. Coloquei na escala de diodo e fiz as medições do clock de referência da GPU, que são os pinos 13 e 14. Esse valor tem que dar um igual ao outro, ou bem parecido. Depois fui testar os pinos 16 e 17 da linha de dados. Testei a trilha entre o terminal e os capacitores que fazem o crossover, a filtragem. Depois fiz o teste entre o terra e a saída dos capacitores, para ver se o valor estava parecido. Por fim, fiz o teste de sinal de reset do PCI Express. Esse sinal vem da placa-mãe, então nesse caso eu tenho que inverter as pontas do multímetro, colocando a ponta vermelha no terra, e vou fazer a aferição com ponta preta, e a medição estava ok. Agora vou testar a alimentação que vem da fonte.
testar os 12 volts com terra para ver se existe algum curto. E a placa estava perfeita, sem nenhum curto, tanto na fase de alimentação da fonte quanto no PCI Express. Comecei então a fazer as medições das bobinas da placa em busca de resistência baixa, curto ou alguma anomalia. Assim que fui medir as bobinas de entrada e do VRM, vi que o conector do fan estava quebrado. Quando abri a placa, não tinha notado que ele estava com a trava quebrada. E esse foi meu quarto alerta, ou a quarta pista, de que o desfecho dessa história não ia ter um final feliz. Fui pela bobina de 12 volts, 5 volts, até chegar no VRM. Quando fiz a medição, notei uma resistência muito baixa, e realmente, as bobinas estavam em curto. E isso não era um bom sinal, pois o curto podia estar de um lado ou do outro lado da placa. Mediante a todas as pistas que eu tive anteriormente, já fiquei muito desconfiado de que a GPU podia estar em curto. E antes de continuar com o diagnóstico, decidi medir alguns capacitores que tem em cima dela. E depois fui fazer a limpeza da pasta para ver melhor como estava o chip. Quando eu terminei de limpar, não acreditei no que vi. Uma cena digna de filme de terror. O chip GPU estava obliterado. Existiam quebradiços nas 4 pontas do substrato e um trincado enorme no die. Aí eu fiquei pensando, como que uma pessoa consegue fazer isso com uma placa de R$ 3.000 e não sentir nenhum remorso? R$ 3.000 porque essa placa foi comprada na alta da mineração. Mas e o culpado dessa história? Será que foi o cliente ou o indivíduo da outra assistência? Mas como fizeram isso com o chip GPU? Fiquei me indagando. Como que podia ter acontecido isso? São várias hipóteses. Será que alguém bateu com uma chave de fenda na GPU fazendo todo esse estrago? Ou talvez a GPU pode ter sido esmagada pelo dissipador. Alguém colocou uma força excessiva ao fechar a GPU, quebrando-a em pedaços. E se por uma infelicidade, ao fazer uma manutenção preventiva, a placa caiu no chão, danificando assim o chip? Mas e aí? O que vocês acham que aconteceu com essa GPU? E quem foi o algoz dessa plaquinha? Achar outro chip pode salvá-la, mas é uma tarefa muito difícil, pois não encontramos esses chips no mercado. Isso é muito triste. Depois dessa cena digna de filme de terror, eu só tinha uma coisa a fazer. Infelizmente, tive que notificar o meu cliente sobre a morte prematura da sua querida placa de vídeo, e que a mesma não teria conserto. Embalei a plaquinha novamente em sua caixa, para ela ficar bem acondicionada no seu sono eterno. Vamos ver o que o cliente vai querer fazer. Se caso ela for doada, vai ser usada por uma causa nobre. Vai doar suas partes para consertar outras placas. Ou quem sabe, se nós encontrarmos outro chip, podemos tentar ressuscitá-la. Seria muito bom para ser verdade. Bom, nesse vídeo demonstrei como é importante a inspeção visual em uma placa de vídeo. Podemos achar inúmeros defeitos com essa análise. Fizemos também algumas medições básicas com um multímetro bem interessantes. Galera, esses vídeos dão muito trabalho para fazer edição, e eu tenho que me desdobrar entre trabalho da assistência, responder clientes, gravar e realmente editar. Faço tudo sozinho. Por isso, se inscreva no canal, comente, dê um like para ajudar esse canal a crescer. Criei uma comunidade no Telegram com algumas promoções de produtos que já coloquei no canal em vídeos passados. Se alguém se interessar em comprar, é só acessar. Fiz também uma comunidade para a galera conversar, para bater papo. O servidor do Discord está criado, porém ainda não terminei de configurá-lo. Assim que terminar, vou deixar à disposição para a galera. Os links estão todos na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Falou!